Olá, meus amados, queridos, graça e paz, bom dia para você. Estamos terminando nossa semana, né, quando nós meditamos diversos aspectos sobre o valor a respeito da nossa vida, tanto com os nossos queridos, aqueles que nos cercam, como também, e de forma muito especial, o valor da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo, do seu sacrifício naquela cruz horrível por cada um de nós. E assim chegamos, então, a mais uma oportunidade de meditarmos a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade de nós estarmos juntos para a meditação da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você, então, a cada momento esteja refletindo a respeito daquilo que Jesus Cristo fez por você, pela sua família, pela sua casa e de maneira abrangente, aquilo que Jesus Cristo fez por toda a humanidade. Estamos diante de um dos momentos mais específicos da história da humanidade, talvez o mais importante de todos eles, quando nós tratamos da ressurreição de Jesus Cristo, quando nós pensamos sobre aquele momento marcante da história, quando Jesus Cristo foi preso, ele foi levado diante de Pilatos, ele foi levado diante de autoridades, foi interrogado, não acharam nele crime algum. Mesmo assim, o condenaram. E ele, então, sendo condenado, a palavra de Deus diz que houve uma tentativa de Pilatos para que ele fosse solto, não encontrando crime nele, mas a multidão pedia que ele, então, fosse crucificado. E assim, Pilatos, então, entrega para que pudesse ser concretizada ali a execução, e começa esse processo em que ele sofre tortura, em que ele sofre zombaria, em que ele é humilhado. E como todo criminoso, todo condenado, era comum carregar uma parte da cruz. A cruz era feita de duas partes, não a que nós conhecemos, assim já montada, mas era uma parte que ficava fixada lá no local da execução, e o condenado carregava a outra parte, que seria a parte horizontal, sobre si. E ele então está levando essa parte da cruz, para que pudesse então chegar no local da execução e assim então consumar ali a montagem e a execução final. Jesus sofreu todo o castigo durante aquele percurso até chegar no local apropriado. E é importante, quando nós pensamos numa situação extrema de sofrimento, a crucificação era isso, o castigo imposto a um criminoso para que fosse morto na cruz era algo, de fato, quase que podemos dizer, muito cruel, uma situação completamente fora de uma racionalidade, Então, aquilo que está acontecendo, ou que aconteceu ali naquele momento da execução, foi algo terrível na história da humanidade, mas, ao mesmo tempo, devemos considerar a respeito da palavra de Deus. Jesus, ele mesmo havia profetizado, ele mesmo havia usado a referência de Moisés lá no deserto, quando assim foram levantadas as serpentes abrasadoras. Ele fez a menção que, da mesma forma, seria necessário que o Filho do Homem fosse levantado e depois, então, de 3 dias, ele ressuscitaria. Jesus foi preparando os seus discípulos durante o ministério para que eles pudessem, assim, estarem cada vez mais compreendendo a missão de Jesus, o significado da sua vinda a este mundo e também o significado da sua morte. Jesus fala a respeito das razões da sua partida deste mundo e ele então prepara os seus discípulos. Sabemos que muitas coisas eles só foram tomar ciência ou consciência depois da partida de Jesus. Jesus mesmo havia falado isso. Olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não sabem, mas depois vocês vão entender. Então, muitas coisas eles somente entenderam a partir do momento que Jesus ele retornou ao céu, e eles então deram sequência ao ministério, a respeito da evangelização mundial, da proclamação da mensagem do Evangelho, da salvação e das boas novas
do nosso Senhor Jesus. E aqui, então, nós temos em Lucas, capítulo 23, no verso de número 33, a palavra de Deus diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aqui nós temos o local, nós temos a maneira pela qual Jesus então morreu. Ele foi crucificado, né? Então havia uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, foi também furado, né? Transpassado por uma lança, né? Uma espada do seu lado, e sem falar de todos os açoites, nas chicotadas que ele recebeu, e o seu corpo todo sangrando, e ele então sendo pendurado naquela cruz, e um ladrão à sua direita, outro ladrão à sua esquerda. E é muito interessante para nós, porque Jesus sendo crucificado, ele pede perdão a Deus Pai em favor da humanidade. Jesus também, ele, diante daqueles dois malfeitores, em que nós podemos sintetizar que é a representatividade da humanidade. Uma parte representa o ladrão incrédulo, aquele que não entendeu o que estava acontecendo, queria apenas o benefício imediato, queria livrar-se daquela condenação, descer daquela cruz e seguir a sua trajetória. Talvez continuasse fazendo os crimes, né? Cometendo os mesmos crimes que anteriormente havia feito. E ele então pensava apenas no momento ali, na questão imediata, quase que podemos dizer, né? Querendo se dar bem, achando que só era possível, né? Ter um Jesus que realiza milagres momentâneos, passageiros, e uma parte da humanidade sendo representada por este criminoso. Mas do outro lado nós temos um outro criminoso que reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, reconhece a sua indignidade, reconhece de fato que estava recebendo o que os seus atos praticados mereciam. Ou seja, ele está consciente de que merecia a condenação e a morte. E ele então aproveita a sua última oportunidade e ele declara sua fé em Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então atende aquele pedido, aquela confissão, e então declara: hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Os dois criminosos representam a humanidade, aqueles que creem e aqueles que não creem, aqueles que reconhecem Jesus Cristo, o seu senhorio, e aqueles que não reconhecem. Assim, então, temos uma parte da humanidade que permanecerá perdida e separada de Deus. E, de outro lado, nós temos a parte da humanidade que, depositando a sua fé em Cristo, estarão usufruindo os benefícios eternos. Assim, então, quero convidar você para avaliar qual grupo que você está, qual grupo que você pertence, qual parte ali, daquele momento da crucificação, que você está inserido. Pense nisso, reflita sobre isso, porque merecedor da condenação todos nós somos, mas nós podemos ter um final diferente. Nós podemos ter uma eternidade diferente. Basta nós estarmos atentos ao sacrifício de Jesus. Muito mais do que o comércio da Páscoa, muito mais do que as festividades que são celebradas de maneira muito equivocada sobre comidas e alimentos, a ressurreição de Jesus, ela traz para nós a mensagem da vitória, a mensagem do triunfo, a mensagem da salvação, do nosso benefício eterno. Então, que valorizemos o sacrifício de Jesus na cruz por nós, que veio trazer perdão para os nossos pecados e nos trazer uma grandiosa eternidade com Deus. Que assim seja. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, aqui nós estamos diante da Tua palavra, Deus.
nós agradecemos porque ela revela o amor do Senhor por nós na pessoa de Cristo e mostra, Deus, o quanto Ele sofreu em nosso lugar, derramando sangue precioso para perdoar e purificar todos os nossos pecados, para nos permitir estarmos com o Senhor, desfrutarmos da eternidade com o Senhor. Queremos pedir, Senhor, que perdoe os nossos pecados. E queremos, ó Deus, também mais uma vez reafirmar que nós, ó Deus, dependemos do Senhor Jesus. E sabemos, ó Deus, que somente por Jesus temos a salvação da nossa alma. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a tua igreja. E queremos pedir, ó Deus, que a tua palavra, quando proclama a ressurreição, a vitória da ressurreição, alcance o coração de cada pessoa, Deus, daqueles que ainda não têm, Deus, ainda a certeza da salvação, mas que reconhecem como sendo um pecador perdido e que necessita da tua misericórdia, da tua graça. Que assim, ó Deus, estejamos voltados para o Senhor. Pedimos, ó Deus, misericórdia, clamamos por teu amor e graça e oramos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, fique com Deus, fique na paz, até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.